Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 760, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 760, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra e vão ser feitos pela energia magnética, que é uma energia feroz, bichos de 4 pés ferozes e bichos de 2 pés ferozes. E como são filhos do eixo da terra, vão se transformar em Exus, porque existem os teimosos, que têm que ser espetados pelo garfão, vão ser espetados pela mão dos Exus com o garfão, para deixar de serem materialistas. E os Exus já são bichos do espaço, por isso tem chifre, tem rabo e o garfão, para espetar os materialistas, para os materialistas deixarem de ser materialistas, porque o materialista é teimoso, encaram a vida como nascer, sofrer e morrer, por não conhecer a vida, não passam de um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, por isso são mortais. Por serem um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Estamos na fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, é que estão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e que depois que estiverem o raciocínio desenvolvido pela energia que está comandando a natureza, a energia racional, depois que estiverem prontos, voltam ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Porque quem comandava a natureza nessa época era a energia magnética e elétrica. E agora, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta
para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando toda a humanidade para, depois de bem preparado, voltar ao seu estado, seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Aí todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que estiverem prontos, através do desenvolvimento do raciocínio, com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no primeiro mundo. E a natureza, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional, feitos pela energia elétrica, a energia pior que existe. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Depois, por serem filhos do eixo da Terra, se transformam em Exu, para espetar os materialistas que não conhecem a vida, que pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Vão espetar os materialistas para eles deixarem de ser materialistas, porque para os materialistas a vida é nascer, sofrer e morrer. Eles não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Eles não sabem o porquê assim são. Eles não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, nem para onde vão. E ninguém sabe para onde iriam. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E por isso a natureza, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade para a humanidade, depois de preparada, voltar ao seu estado natural. Preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando toda a humanidade para desenvolver o raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E assim vem a natureza há milhões de milênios, trabalhando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para preparar a humanidade, para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estiverem prontos pela energia racional, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio. E a cultura racional está aí para desenvolver o raciocínio de todos. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional,
volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional, porque são feitos pela energia magnética, a energia pior que existe. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. Tudo vai falir naturalmente, tudo indo à falência, todos indo à falência naturalmente, porque a natureza é de transformações. E ninguém pode tirar a vida de ninguém. É um crime contra as leis naturais da natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza, vem preparando a humanidade para voltar todos para o seu verdadeiro estado natural. Vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a energia desenvolva o raciocínio de todos, até que todos estejam prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o mundo está passando por horas de trevas. A coisa está preta no mundo. A coisa está preta no mundo inteiro. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformação. Tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, o pensador não passaria por tantos dissabores como estão passando. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que fiquem preparados para desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Depois que estiverem prontos com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. O mundo está passando por horas de trevas, porque essa deformação está no seu fim. Está aproximando o seu fim, porque não há mal que se acabe. Porque todo mal tem um efeito, porque não há efeito sem causa. E por isso não há mal que se acabe, e não há bem que sempre dure. E a energia racional, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Depois de prontos, voltam para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se cria, e nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a energia racional está preparando todos
para depois de bem preparados, levar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E depois de prontos, estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo é de transformações, por ser um mundo deformado. Ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe para onde irão. E para onde irão? Irão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a natureza viu que ninguém podia viver fora do seu estado natural, porque estavam vivendo nesse mundo de aparências, aparentando que não são, e o fingimento prevalecendo. Hoje ninguém pode fazer nada, porque estamos na era do fogo, e todos aparentando aquilo que não são. O fingimento sempre prevalecendo em tudo. E o pensamento não foi feito para acertar. Ninguém quer mais viver nessa era, a era do fogo. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. A natureza é de transformações. Por isso, tudo se transforma de uma vida para outra. E se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. E na nação mais quente do mundo, que é a África, caiu uma chuva de geada, e muitos terremotos, e muitos vulcões, e em várias localidades, e muitos tufões, e muitos furacões, e muitos tornados. Tudo isso porque a natureza é de transformações, e não sentiram as mudanças naturais da natureza. Muitos vulcões em chamas, muitos tufões, tudo isso por a natureza ser de transformações, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e acontecer um desastre, morre todos, porque o pensamento não avisa. Se o pensador for fazer uma viagem de trem e houver um encontro de trens, morre todos, porque o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai se passar com o pensador, porque ele foi feito para lapidar o pensador. E por isso, tem que desenvolver o raciocínio para voltarem para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
todos têm que desenvolver o raciocínio através da cultura racional. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza fazendo com que todos voltem para o seu estado natural. E o terrorismo está em todos os lugares. Quando não é em um lugar, é em outro. Tudo isso por a natureza ter mudado de fase. E a vida das artes é a vida dos desastres. Onde existe arte feita pelo pensamento e pela imaginação, existe desastres. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E tudo muito caro, porque a inflação está dominando a todos, todos sendo dominados pela inflação. Esse mundo está caminhando para o seu fim. Esse mundo de matéria está caminhando para o seu fim. Porque é um conjunto de matérias reunidas que por si mesmo se destrói, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso mesmo se destrói, porque o natural de todos é no primeiro mundo, é de onde vieram, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Por isso, há milênios que a natureza vem trabalhando para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Depois de desenvolvido o raciocínio pela energia racional, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E na preparação, estão morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que depois a energia racional desenvolva o raciocínio de todos, para que todos voltem para o seu estado natural, volta ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. E aí está a energia racional para desenvolver o seu raciocínio. E que depois dele desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Este mundo não deveria existir, porque foram muitas vezes chamados à atenção, que estavam de rumos errados e continuaram errado e vieram parar aí. Nessas condições, a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, e vieram ficar assim, desse jeito horrível, porque são mortais. A continuação dessas mensagens se encontra no 761, volume do Histórico.